Ok, já estamos gravando. Então, eu gostaria de agradecer a presença de vocês, né? O Conselho Participativo é um momento muito importante, onde a gente analisa, né, como que foi a aprendizagem dos nossos estudantes. E para esse conselho do segundo bimestre, desculpa, nós trouxemos o tema, a importância da leitura, né? Então, a leitura na nossa vida, né? A leitura na escola, a leitura fora da escola. E para ilustrar a nossa primeira página de slide, eu coloquei essa frase do Monteiro Lobato: quem não lê, mal fala, mal ouve, mal vê, né? É a mais pura verdade. Então, antes de eu apresentar a pauta para vocês do nosso conselho de hoje, eu vou pedir que a Dalva dê as boas-vindas. Dalva, por favor. Sim. Tudo bem, estão me ouvindo, né? Sim. Bom dia a todos, bom dia alunos, bom dia aos pais, bom dia aos professores, gestores. Estamos aqui, né, fazendo essa reunião de conselho de classe participativo do segundo bimestre, né? E aí, a partir de amanhã, né, estamos em férias, né, as pessoas que têm férias, professores, gestores, mas a escola continua aqui aberta para alguma coisa, para alguma orientação que for necessária. Também teremos na semana que vem, né, aqueles alunos que foram relacionados para as aulas de recuperação na semana que vem, já foram avisados, todos, né? E nesse momento agora nós faremos, né, essa análise do que foi esse segundo bimestre, das atividades apresentadas, que com toda certeza, né, eu tenho assim, a grata satisfação de dizer que muitas atividades, né, positivas foram realizadas, mesmo nesse momento de pandemia, né, que graças a Deus agora parece que está, né, diminuindo um pouco, né, com as vacinas, estão melhorando, pelo menos as reportagens que a gente tem ouvido, né, tudo está melhorando, se Deus quiser. E vamos ver as atividades que foram realizadas. Sinceramente, foram exemplos, né, de criatividade, de dedicação por parte de todos, tá? Muito bom mesmo. Atividades fantásticas que nós estamos vendo tendo sido realizadas por todos, né, com o envolvimento de todos os profissionais da escola, né, que não mediram esforços para arrebanhar os estudantes, todo mundo, para essa atividade, tá? Então, meus parabéns aos alunos, às famílias, né, que também são envolvidas no remoto, e a gente espera que esse envolvimento todo continue no segundo semestre, né? Mesmo no presencial, teremos algumas atividades ainda no remoto, e precisamos da colaboração de todos, tá? É isso. Então, meus parabéns a todos, que bom, né? Temos muita coisa ainda para melhorar, muitos alunos ainda precisam se envolver muito mais, né? Mas com o presencial e o remoto, a gente acha que vamos conseguir muita coisa, tá bom? Passo a palavra, vamos prosseguir a nossa pauta, tá bom, Silvana? Obrigada aí. Deixa eu pôr minha máscara aqui. Ok, obrigada, Dalva. Então, agora nós vamos apresentar para vocês a pauta, né? O que a gente vai trabalhar no conselho hoje. Então, a gente inicia, né, a nossa pauta falando sobre as competências socioemocionais, né? Um tema tão importante de aprendizagem para os nossos estudantes. Então, como eu disse a vocês no início, o tema do nosso conselho hoje é a importância da leitura na nossa vida. Então, por isso, nós trouxemos a competência socioemocional, né? O macroindicador Abertura ao Novo, né? Que está bem relacionado ao tema. Dentro do macroindicador Abertura ao Novo, nós temos a curiosidade para aprender, a imaginação criativa e o interesse artístico. Na sequência, iremos falar sobre os trabalhos e projetos relacionados à leitura que foram e são realizados na nossa escola, né? Vão continuar sendo realizados aí até o final do ano. Temos também depoimento dos pais sobre a importância da leitura, né?
Então, alguns pais, né, cujos filhos já são leitores, vieram aqui dar o seu depoimento sobre a importância da leitura na vida deles, na vida dos filhos, né? Na sequência, a gente apresenta os gráficos de rendimento do segundo bimestre, né? E depois a gente vai falar um pouquinho sobre a entrega de boletins, né? Na verdade, agora no segundo bimestre, a dinâmica vai ser um pouquinho diferente, então a gente vai explicar para vocês como que vocês vão obter o boletim do segundo bimestre. Aí, no final, a gente abre, né, para vocês perguntarem, darem sugestões e conversarem com a gente sobre o que vocês quiserem conversar, tá bom? Então, agora eu passo a palavra para a Simone, a nossa vice-diretora. Ela vai falar com a gente sobre as competências socioemocionais. Bom dia, vocês estão me ouvindo bem? Sim, um pouquinho de eco, mas estamos ouvindo. Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui um pouquinho. Melhorou? Tá igual, Cis. Tá difícil aqui. Bom, falar sobre as competências socioemocionais nesse momento é algo muito importante, até porque em uma última palestra que eu assisti, eu ouvi a seguinte fala: as pessoas são contratadas pelas habilidades técnicas que elas têm, e elas são mandadas embora pela falta de habilidades socioemocionais, por não saber lidar com outras pessoas que pensam diferente, por não conseguir trabalhar em grupo. Então, a gente está trabalhando de uma forma muito forte as competências socioemocionais, que é o que nos diferencia das máquinas. As máquinas não têm esse feeling, essa sensibilidade para lidar com outras pessoas. E nesse momento a gente vai falar das habilidades socioemocionais, especificamente da habilidade abertura ao novo. Pode passar, Silvana. A competência, macrocompetência abertura ao novo, né? Ela tem 3 competências: a curiosidade para aprender, a imaginação criativa e o interesse artístico, que estão intrinsecamente ligadas. Vocês vão ver que uma está junto com a outra dentro de tudo que a gente faz. Enquanto vocês desenvolveram essas habilidades nesse período pelo qual nós passamos, nesse período de isolamento social por causa dessa pandemia, certo? Pode passar, Silvana. Então, o que é abertura ao novo? Que macrocompetência é essa? É a tendência a ser aberto a novas experiências estéticas, culturais e intelectuais. O indivíduo aberto ao novo tem atitude investigativa, é curioso sobre o mundo, flexível e receptivo a novas ideias, aprecia manifestações artísticas e estéticas diversas, busca entender o funcionamento das coisas em profundidade, pensa de formas diferentes e desenvolve ideias criativas e não convencionais. Pessoas com autoabertura ao novo são mais hábeis em inovar e ter novas percepções sobre o mundo, aprender com os erros e mostrar empolgação em criar. Então, vocês estão vendo que a abertura ao novo é a competência, a macrocompetência daquelas pessoas que são mais inquietas, aquelas pessoas que não se contentam só com o que é oferecido, que querem saber mais, querem conhecer com mais profundidade, que vão pesquisando mais, querem saber por que eu estou onde eu estou, por que determinadas coisas estão acontecendo, como determinadas coisas, determinados equipamentos funcionam. Então, essa macrocompetência, ela foi extremamente útil nesses últimos meses aí que nós tivemos. Pode passar, Silvana. Agora, a gente tem aqui os conceitos das competências que estão dentro da macro. A curiosidade para aprender, que é a paixão pela aprendizagem e exploração intelectual. Está relacionada também à investigação, à pesquisa, ao pensamento crítico e à resolução de problemas.
é, quando eu digo para vocês, não se contentar com o que a gente recebe, eu querer saber o porquê isso aconteceu. Qual é a história por trás do que está acontecendo agora? Como é o funcionamento de determinados equipamentos? A imaginação criativa, que é o pensar fora da caixa, gerar ideias novas e interessantes, criando formas de fazer e pensar sobre as coisas por meio da tentativa e erro, fazendo ajustes quando necessário, aprendendo com as falhas, combinando conhecimentos e ideias. Então, é você ter criatividade, você não pensar só o que você tem recebido de informações, mas você ir além, você imaginar. E o interesse artístico, ele diz sobre valorizar e apreciar as manifestações artísticas e desenvolver sensibilidade para ver beleza em suas diversas formas e linguagens. Favorece o desenvolvimento de formas de expressar ideias, pensamentos e emoções. Então, quando você consegue visualizar beleza em qualquer tipo de manifestação artística, você consegue se enxergar melhor e colocar para as pessoas com uma propriedade maior como você está se sentindo, quais são os seus sentimentos, as suas emoções e os seus pensamentos, o que é muito importante. Pode seguir, Silvana. Não existe uma fórmula mágica para a gente trabalhar e desenvolver essa competência. Nós temos algumas técnicas, tá? A abertura ao novo, ela está muito relacionada à experimentação do que é novo, à criatividade. Para experimentar e criar coisas novas, a gente não precisa ser nenhum gênio ou ter recursos ilimitados à nossa volta. A gente só precisa pensar o quão confortável é se sentir inovador, considerar válidas as diferentes perspectivas, as experiências, os modos de pensar e agir das pessoas e desenvolver estratégias diferentes das estratégias habituais. Experimentar e criar as coisas novas envolve levantar e testar as possibilidades usando a imaginação criativa. Então, como é possível sair do convencional e pensar em novas formas de fazer alguma coisa? Não existe fórmula mágica, é o que eu já disse para vocês. A gente tem algumas técnicas. Uma delas é essa que está projetada para vocês, a técnica do pensamento divergente e do pensamento convergente. Quando nos deparamos com a necessidade de desenvolver alguma estratégia ou soluções inovadoras e usar o pensamento divergente e convergente pode estar ajudando. Então, a gente já tem um problema, a gente precisa resolvê-lo. Seja um problema, seja uma situação difícil, seja algo com o qual a gente não estava preparado para lidar, o pensamento divergente, ele é um exercício de refletir e pensar de forma muito livre sobre uma temática, seja ela qual for. Pode ser um problema, pode ser uma situação, pode ser um jeito de fazer alguma coisa, tá? O ideal é que nós estejamos abertos e possamos levantar várias ideias acerca desse problema, desse tema, no caso. Então, a gente pode usar de criatividade, olhar por diferentes ângulos o problema, fazer o brainstorm, que é a chuva de ideias, e soltando várias ideias sem nenhum preconceito, sem pôr limites. Esse é o pensamento divergente. O ideal é estar com mais pessoas, porque aí a gente consegue ver por ângulos diferentes. Depois que a gente faz esse procedimento, esse processo todo, aí a gente vai para o pensamento convergente. Aí, o pensamento convergente, as ideias levantadas de forma muito livre, elas são reavaliadas e pensadas de acordo com alguns critérios que nós precisamos estabelecer. Como, por exemplo, eu posso utilizar algum valor financeiro para resolver esse problema? Se eu não posso, algumas ideias já vão ser excluídas.
eu tenho um prazo determinado para resolver esses problemas, é outro critério. Então, algumas ideias vão sendo excluídas. E a partir dos critérios estabelecidos, nós vamos fazer um filtro e vamos ficar só com as melhores ideias que foram levantadas no pensamento divergente. Isso é o pensamento convergente. É você fazer uma análise de todas as ideias e chegar às principais soluções possíveis para adequar essas ideias dentro dessas soluções. Então, buscar novidades, informações de diferentes fontes pode estar enriquecendo esse processo de pensar em alternativas para desenvolver soluções criativas. As competências da abertura ao novo, elas podem auxiliar no desenvolvimento de múltiplas estratégias de ensino e aprendizagem e no engajamento dos estudantes ao apresentar novas formas de resolver problemas e explorar assuntos. Vou dar um exemplo para vocês. Quando os professores questionam, vocês estão gostando da aula, vocês sugerem alguma coisa, vocês gostariam que fizesse algo diferente? E aí vocês fazem aquele levantamento, cada um vai falando alguma coisa, e aí vocês chegam a um consenso, por exemplo, professor, eu prefiro que você faça questionamentos com o Google Forms, que é mais fácil para a gente responder e encaminhar. Então, vocês já estão resolvendo um problema a partir da utilização do pensamento divergente e pensamento convergente. Porque, às vezes, um aluno da sala não pensou no Google Forms, mas a partir do momento em que alguém, olhando por um determinado ângulo, pensa, acaba encontrando uma solução que vai ser de uso coletivo. Ou quando vocês fazem sugestões mesmo, juntos, pensando juntos, em como melhorar determinadas coisas dentro das aulas. E é por isso que aqui é colocado que as competências de abertura ao novo, elas podem auxiliar no desenvolvimento de múltiplas estratégias de ensino e aprendizagem, porque vocês falam como é melhor para que vocês aprendam. Então, isso é muito importante, tá? Pode passar, Silvana. Para encerrar, então, não podemos voltar ao normal, porque o normal era exatamente o problema. Precisamos voltar melhores, menos egoístas, mais solidários e mais humanos, tá? Eu encerro a minha fala sobre competências socioemocionais aqui e eu passo a palavra. Ok, Simone, obrigada. Então, agora nós vamos dar sequência à nossa pauta, né? E vamos falar sobre os trabalhos e projetos, né, relacionados à leitura que foram e continuarão sendo, né, realizados pela nossa escola. Então, nós temos aqui, ilustrando o nosso slide, duas imagens, né, de dois projetos. O projeto Let's Read, do professor Volney, e o MLB Notícias, né, o projeto do jornal. Nesse próximo slide, eu vou mostrar para vocês os demais projetos, né, que também trabalham com a leitura. Então, nós temos aqui de Portas Abertas para a Leitura, das professoras Lucinéia e Nívia e seus parceiros. Temos a Digital Library, que é um projeto do Grêmio. Temos o jornal MLB, né, que eu já mostrei para vocês, que está sobre a responsabilidade da professora Luciane, da professora Leila, e os estudantes Camille, Giovana, Beatriz Matos e Gabriel Cruz, né? O jornal já teve 4 edições, agora no primeiro semestre. Temos também o projeto Jovens Protagonistas da Leitura, da professora Jeane. Como eu disse também, o Let's Read, do professor Volney. Temos o Padlet da sala de leitura, né, que realiza parceria com os professores de todas as áreas, e temos um trabalho da professora Drizelle na disciplina de tecnologia, sociedade, narrativas da realidade. Então, todos esses projetos, esses trabalhos estão relacionados à leitura. Então, agora eu vou trazer para vocês aqui 2 podcasts, né, de alunos do 8º ano, que falam sobre o escritor Edgar Allan Poe. E eu vou mostrar para vocês como que ficaram esses trabalhos, tá bom?
Nosso podcast vai estar apresentando o conto O Coração Delator, de Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe foi um autor, poeta, escritor e crítico literário estadunidense, integrante do movimento romântico em seu país. Nascido em 19 de janeiro de 1809, em Boston, nos Estados Unidos da América, e faleceu em 15 de outubro de 1849. Ele escrevia livros sobre mistério, terror, suspense e fantasia. O Coração Revelador ou Delator é um conto de Edgar Allan Poe. O Coração Revelador, ilustrado por Harry Clay Kleiber. O conto trata de um narrador anônimo que mata o velho com quem vive, por não aguentar ver o olho cego que o mesmo tinha, após jogar a cama em que o velho dormia em cima dele e matá-lo, o narrador desmembra e enterra o corpo debaixo do assoalho. Recebe então a visita de 2 policiais que, após revistarem em toda a casa, nada percebem. O narrador convida-os para sentar e conversar no quarto do velho. O narrador, no entanto, começa a se sentir desconfortável ao ouvir um zumbido. À medida que o zumbido aumenta, ele chega à conclusão de que é o som do coração do velho, vindo debaixo das tábuas do piso. Convencido de que os policiais perceberam tantos batimentos quanto a sua culpa, o narrador cede e confessa. Ele diz aos policiais para retirarem as tábuas do piso para encontrarem o corpo. Esse podcast foi produzido por Brenda, Yasmin e Leonardo do 8º ano B. Ok, lindo trabalho dos estudantes. Agora nós vamos ver outro. Só um minutinho, vou compartilhar novamente a minha tela. Ok, então vamos ver agora o trabalho da aluna Giovana Oliveira. Bem-vindos a mais um episódio. Hoje iremos falar sobre o tão famoso Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe foi um ator, poeta, editor, crítico literário estadunidense, integrante do movimento romântico em seu país. Edgar Allan Poe nasceu em Boston, nos Estados Unidos, no dia 19 de janeiro de 1809, filho de atores ambulantes. Quando tinha 1 ano, seu pai deixou a sua casa, e no ano seguinte, a mãe faleceu. Com 2 anos, foi adotado por um rico comediante. Fez seus primeiros estudos em Glasgow, na Escócia, e um terminado em Londres, onde sua família se estabeleceu. Em 1820, já estava de volta aos Estados Unidos, onde continuou seus estudos na escola Richmond, Virgínia. Em 1823, escreveu seus primeiros poemas. Em 1826, ingressou na Universidade de Virgínia. Nessa época, se envolvesse com o jogo e álcool. Tinha uma relação conflituosa com seu pai adotivo. Por isso, hoje vamos falar sobre o conto A Carta Roubada, de Edgar Allan Poe. No conto G, o comissário da polícia francesa pede a ajuda de Dupin e seu amigo para recuperar uma carta comprometedora que tinha sido roubada de uma conhecida dama. Com a posse desse papel, o ladrão tinha condições de chantagear a mulher para conseguir o que quisesse. A novidade nesse caso é quando a dama conhecia a identidade responsável pelo roubo e também sabiam qual era o cômodo da sua residência. A carta estava escondida. O problema é que a correspondência precisava ser roubada de volta, já que qualquer acusação contra o ladrão faria com que ele divulgasse as informações ali conditas, o que prejudicaria a honra da vítima. O comissário da polícia já tinha invadido anteriormente a residência do bandido e feito a busca minuciosa para localizar a carta, mas nenhum resultado. Por isso, ele precisava, mais uma vez, da ajuda de Dupin. Depois da publicação A Carta Roubada, em 1944, Poe nunca mais voltou a escrever sobre C. Auguste Dupin, apesar do sucesso do personagem. Não se sabe exatamente o motivo da decisão, mas já que não era mais necessário.
graças à trilogia Dupin. Edgar Allan Poe já tinha deixado de ser apenas o mestre do terror para se tornar também o pai das histórias policiais. Esse foi o episódio de hoje. Espero que tenham gostado. Até o próximo. Ok, lindo, né, gente? Emocionante a gente poder ver o trabalho dos nossos estudantes. Então, dando sequência à nossa pauta, agora a gente vai falar sobre o projeto do Grêmio, né, que é a Biblioteca Digital. Então, o Grêmio está com esse projeto, né, de lançar uma biblioteca digital com e-books, né, para disponibilizar para leitura, né, de maneira online. Então, para isso, eles fizeram um teatro, né, para incentivar a leitura. Então, é o que a gente vai assistir agora, é o teatro, né, elaborado pelo pessoal do Grêmio. Nossa, esse livro aqui me fez lembrar uma coisa. Ultimamente, a nossa geração está bem afastada da leitura, né? Eu acho que a culpa é mais da tecnologia e tudo isso. Acho que a gente deveria fazer alguma coisa. Tipo, não sei, um projeto. Olha, esse livro mesmo é muito legal. Acho que as pessoas deveriam se interessar mais pela leitura. Você não acha? Eu concordo. Então, na verdade, eu acho que a nossa geração, por ser aquele famoso nativos digitais, e como a gente nasceu mais pra frente, né, a geração Z, fiquei sabendo que é chamada de geração Z aqueles que nasceram entre 1990 e 2010. Enfim, eu acho que a gente deveria se questionar mais o porquê das pessoas adolescentes, né, da nossa época, estarem se afastando tanto da leitura. Eu acho que isso tem mais a ver com aqueles novos atrativos tecnológicos que chegaram por conta da modernidade, sabe? Informações, elas vão chegar bem mais rápido e são mais acessíveis. Então, ninguém vai procurar um livro ou um jornal impresso para ler. Então, tipo, ler é perda de tempo? Boa noite a todos os presentes. Todos conhecem Agenor e o Sem Ler, por suas várias tentativas, sem nada conseguir. Palmas para ele! Então, Agenor, me diga, o que tem feito durante essa pandemia? Eu? Nada além de do meu quarto para geladeira, depois pro banheiro e depois tédio. Tédio? Com o Pedro das Letras, não posso deixar calar essa pergunta. Qual foi a última vez que você leu algum livro? Eu tenho boas dicas de bons livros. Ler? Ah, beleza, agora eu tenho que honrar meu sobrenome e o Sem Ler. A leitura nunca me fez falta. Dá licença, por favor. Então me diga, Agenor, por que as portas sempre se fecham para você? Como assim, portas? Explica aí. As portas do sucesso, do alcance do projeto de vida, do emprego. Ah, essas portas? Não precisa de leitura pra isso não. Se elas não abrirem, eu arrumo. Mas e você? É capaz de se colocar no lugar do Agenor e o Sem Ler? Não só dele, mas no de todos que pensam como ele? Se tem uma coisa que é muito importante a gente pensar, é o que faltou na vida dele. Afinal, por que o interesse pela leitura não foi despertado nele? Assim, se tivéssemos que escolher uma dica rápida para um bom desempenho de um aluno ao longo de toda a sua vida escolar, não haveria outra a não ser ler. Os livros também devem ser vistos como forma de entretenimento e não apenas de estudo. Afinal, ler é bom e divertido. Óbvio que não é fácil assim colocar uma ideia na cabeça, mas os jovens devem enxergar os livros como fonte de lazer e descoberta de um novo mundo. Assim, não só as mentes se abrem, como também a maioria das portas. Excelente, né? Então, com esse vídeo, né, com esse teatro que os alunos, os estudantes do Grêmio realizaram, eles gostariam de incentivar os demais jovens a ler, né? Então, que a gente consiga atrair cada vez mais jovens para esse mundo encantado da leitura, né? E agora a gente vai mostrar para vocês depoimentos dos pais. Então, a gente convidou alguns pais para falarem um pouquinho, né, como que eles incentivam a leitura, como que eles enxergam, né, a importância da leitura na nossa vida.
Então, a gente vai ver agora o depoimento desses pais. Oi, pessoal, eu me chamo Everaldo e eu sou pai da aluna Isadora do 8º ano A. E eu fui convidado para estar falando com vocês a respeito da importância de incentivar as crianças à leitura. Bom, a importância que se tem da leitura é que a leitura, através da leitura, as crianças elas conseguem viajar pelo mundo, elas conseguem adquirir novos conhecimentos, ela consegue se inserir dentro da história e viajar junto com a história. Então, diante de todos esses fatores colocados, fica nítido que o incentivo à leitura por parte dos pais aos seus filhos é de suma importância, porque quanto mais cedo se consegue desenvolver esse interesse das crianças pela leitura, mais a criança vai se apaixonar por ela. Obrigado por ter sido convidado para estar falando sobre este assunto muito importante. Tenham todos um bom dia. Oi, pessoal, eu me chamo Everaldo e eu sou... Olá, meu nome é Edneia, eu sou mãe da Yasmin. Eu acho que ler é muito importante para todos nós, pois ajuda na fala, na escrita, no estudo, enriquece o conhecimento, aumenta a criatividade. Ler tem várias vantagens. Desde que meus filhos eram pequenos, eu lia histórias para eles, antes de dormir todos os dias. Era uma forma de eu incentivar eles, mesmo que eles ainda não sabiam ler. A leitura é extremamente importante e necessária para a nossa vida, para o nosso crescimento. Por isso, eu acho muito importante incentivar nossos filhos. Olá. A importância da leitura para a minha filha. É muito importante o incentivo à leitura para o desenvolvimento dentro e fora da escola, ajudando na escrita correta, também na fala correta das palavras. Eu incentivo comprando os livros para que ela leia cada vez mais, aprendendo com a leitura, que vai ajudar na escola e em toda a sua trajetória de estudante. A importância Ok, excelentes dicas, né, dos pais, muito bom ouvir, né, que os pais dão esse valor, né, incentivam seus filhos a lerem. Gostaria de agradecer imensamente, né, os pais que colaboraram aqui com a gente, né, e dizer que todo incentivo é sempre muito bem-vindo, né, que a leitura, ela tem que ser prazerosa, ela tem que estar presente na nossa vida de maneira autônoma, né, não só a leitura obrigatória que a gente faz na escola, mas também a leitura que faz a gente viajar e conhecer todo o mundo, né. Bom, então a gente vai dar sequência agora à nossa pauta, falando sobre o rendimento dos nossos estudantes nesse segundo bimestre. Então, eu vou mostrar para vocês aqui os gráficos, né? Começando pelo 8º ano A. Então, nós temos aqui o gráfico de rendimento das disciplinas da Base Nacional Comum, né? Então, vocês já estão acostumados com esse tipo de gráfico que a gente mostra. Aqui, as barras vermelhas, elas representam os alunos que estão no nível abaixo do básico.
ou seja, alunos com notas de 0 a 4, notas vermelhas. A barrinha azul representa os alunos que estão no nível básico, né, com notas de 5 a 7. E a barrinha verde são os estudantes que estão no nível adequado, com rendimento de 8 a 10. Então, no 8º A, em língua portuguesa, nós tivemos 12 alunos abaixo do básico, 13 alunos no básico e 12 no adequado. Em inglês, são 19 abaixo do básico, 12 no básico e 6 no adequado. Em educação física, 22 alunos abaixo do básico, 10 alunos no básico e 5 alunos no adequado. Em arte, 10 alunos abaixo do básico, 14 alunos no básico e 13 no adequado. Em história, 18 abaixo do básico, 8 no básico e 11 alunos no adequado. Geografia, são 29 alunos abaixo do básico, 1 aluno no básico e 7 no adequado. Matemática, são 22 alunos abaixo do básico, 5 alunos no básico e 10 alunos no adequado. Em ciências, são 16 alunos abaixo do básico, 14 no básico e 7 alunos no adequado. O próximo gráfico traz para a gente o engajamento dos estudantes com as disciplinas do Inova, que são projeto de vida, tecnologia e eletiva. Em projeto de vida, tivemos 16 alunos totalmente desengajados, 9 com engajamento parcial, 3 com engajamento satisfatório e 9 com engajamento total. Em tecnologia, foram 15 alunos totalmente desengajados, 2 com engajamento parcial, 8 com engajamento satisfatório e 12 totalmente engajados. Na eletiva, tivemos 14 alunos totalmente desengajados, 10 alunos com engajamento parcial, 9 com engajamento satisfatório e 4 com engajamento total. Esse é o panorama do 8º ano A. No 8º ano B, com relação às disciplinas da Base Nacional Comum, em língua portuguesa, 13 estudantes abaixo do básico, 4 no básico e 20 no adequado. Em inglês, foram 17 abaixo do básico, 11 no básico e 9 no adequado. Em educação física, 16 abaixo do básico, 13 no básico e 8 no adequado. Em arte, 12 abaixo do básico, 14 no básico e 11 no adequado. Em história, 21 abaixo do básico, 7 no básico e 9 no adequado. Em geografia, 21 abaixo do básico, 6 no básico e 10 no adequado. Em matemática, 12 abaixo do básico, 11 no básico e 14 no adequado. E em ciências, 11 estudantes abaixo do básico, 15 no básico e 11 no adequado. Com relação às disciplinas do Inova, né, o engajamento dos estudantes com a disciplina do Inova. Em projeto de vida, tivemos 13 estudantes totalmente desengajados, 7 com engajamento parcial, 8 com engajamento satisfatório e 9 totalmente engajados. Em tecnologia, foram 16 totalmente desengajados, 3 com engajamento parcial, 8 com engajamento satisfatório e 10 com engajamento total. Na eletiva, foram 10 alunos totalmente desengajados, 8 com engajamento parcial, 15 com engajamento satisfatório e 4 estudantes totalmente engajados. Então, aqui a gente mostrou para vocês, né, o panorama das duas salas, o que mostra para a gente, né, que teremos um trabalho muito árduo
agora no terceiro bimestre, né? Vocês já sabem, já ouviram pela mídia, que nós retornaremos no presencial a partir do dia 2 de agosto, né? Então, a gente considera, né, vendo todo esse panorama, todos esses indicadores que nós acabamos de ver aqui nos gráficos, que nós teremos muita recuperação para fazer, muito reforço, muito aprofundamento, né? Então, a gente vê que o que esse gráfico mostrou para a gente é que nossos estudantes tiveram muita dificuldade de se manter conectados com a gente durante esse período remoto, né? Que a dificuldade de realizar as tarefas, de participar das aulas do Meet, do Centro de Mídias, foram muito grandes, né, em todo esse período que a gente teve que trabalhar de maneira remota. Então, agora, eu vou pedir para a professora Rafaela. Ela vai mostrar para vocês agora como que a gente vai fazer a entrega dos boletins. Na verdade, nós não entregaremos como a gente faria normalmente, né? Vocês é que retirarão os boletins na sede, na Secretaria Escolar Digital. Então, vamos ver aqui a explicação da professora, tá? Pode começar, Rafa. Rafa, tudo bem? Nós não estamos te ouvindo. Ah, sim, desculpa, eu estava com o microfone desligado. Ok, pode começar. Sim. Bom dia, gente, então, a todos, né? Eu comecei a falar, nem percebi. Então, bom dia, eu vou ensinar para vocês, então, né, a orientação aqui, como que vocês têm esse acesso ao boletim escolar. Então, lembrando que esse bimestre, né, como a Silvana falou, como a gente, né, vai entrar de férias a partir de amanhã, então, vocês, pais responsáveis ou os próprios alunos, né, poderão acessar o boletim de vocês, tá bom? Então, vocês vão lá no navegador de vocês, eu vou aqui no Google Chrome, lembrando também que vocês terão também, receberam, acho que já receberam, né, que eu mandei no grupo de líderes, um tutorial, né, para os pais, para os alunos que não tiveram, né, por algum motivo não tiveram presentes no conselho, então podem depois, né, ter acesso a esse tutorial, tá? Então, vocês vão digitar lá no navegador, Secretaria Escolar Digital, daí tá lá na página principal, igual vocês estão vendo aí, tá? Não não precisa colocar o RA e nem aquela senha para entrar, que nem vocês entram para fazer as sequências digitais, né, lá na plataforma CAED para fazer as APs, tá? Então, para acessar o boletim, não precisa entrar, né, colocar o RA e a senha, tá? É só rolar a página para baixo, daí vocês vão encontrar ali, boletim escolar, clique aqui para acessar o seu boletim. Daí você clica, aí aparece lá a tela. Ano letivo de 2021. Nesse primeiro retângulo, vocês vão colocar o RA sem o dígito, tá? Daí eu pedi para um aluninho meu do sexto ano, que é o meu tutorado, então eu vou colocar aqui o RA dele, sem os dígitos, sem o dígito, né? O dígito é aqui no segundo retângulo, e na flechinha que vocês clicam e vão até o estado, São Paulo, né? Daí a data de nascimento, então precisa do RA do aluno, né, do filho de vocês, e da data de nascimento dele, tá? Então, no caso aqui é 25/4, que já aparece aqui, e aí vocês clicam em pesquisar. Quando clicam em pesquisar, aparece, né, outro campo aí para digitar o código da imagem. Então, normalmente são letras maiúsculas, então vocês digitam e dá novamente, clique em pesquisar. Daí já abre o boletim, né? Tem o nome, o RA, o ano letivo, a diretoria de ensino daqui de Presidente Prudente, nome da escola, tipo de ensino, né? Que é fundamental aí de 9 anos, a turma que é sexto ano, né? No caso ele, e vocês podem perceber aqui que só tem as notas e as faltas do primeiro bimestre, tá? Porque só estarão disponíveis as notas e as faltas do segundo, igual a Silvana falou, a partir do dia 22/7, 22 de julho, tá bom? Daí, só para conhecer um pouco o boletim, né, aqui embaixo tem algumas siglas que são referentes aos conceitos
das disciplinas do Inova, tá? E aí dá para gerar um boletim PDF, daí você clica em fazer o download, daí a gente procura onde está o boletim, né? E aí está aqui o boletim, e dá também para ele ser impresso, né? Para vocês guardarem aí o boletim, tá bom? Então, é bem simples, tá? Precisa somente do RA e da data de nascimento de vocês. Tudo bem? Então, é isso, Sil, muito obrigada. Rafa, eu que te agradeço, viu? Foi muito gentil fazendo um tutorial. Esse tutorial, onde a Rafa explica, né, como acessar o boletim, já está em todos os grupos de pais e também no grupo de líderes, tá bom? Então, o próprio estudante consegue entrar lá na sede, né, do jeito que a professora ensinou e pegar o seu boletim. Lembrando que só estará disponível a partir do dia 22, tá bom? Esse prazo é o prazo da Secretaria da Educação, tá? Não somos nós que colocamos esse prazo. Tudo bem? Então, como eu disse para vocês, né, nós retornaremos ao presencial a partir do dia 2 de agosto, porém não vamos retornar todos juntos. Então, a escola teve que fazer um plano, né, para essa retomada de atividades presenciais, só que esse plano, ele foi encaminhado, né, para o nosso supervisor, então ele tem que ser aprovado ainda, né, pelo nosso supervisor e pela dirigente de ensino. Então, por enquanto, a gente não vai falar para vocês como que vai ser esse retorno, porque a gente não teve o nosso plano aprovado ainda, tá bom? Mas eu peço que os senhores pais fiquem conectados nos grupos de WhatsApp, tá? A gente vai mandar todas as informações pelos grupos, né? Então, não saiam do grupo, não é porque a gente vai voltar para o presencial que os grupos de WhatsApp vão deixar de existir. Esse grupo de WhatsApp a gente considera que é uma ligação muito importante entre a escola e os senhores pais, né? Então, fiquem nos grupos. Todas as novidades, todas as dinâmicas que a gente vai ter que seguir agora para esse retorno, a gente vai comunicar para vocês no grupo, para que não tenha erro, né, que a gente consiga. Não vamos voltar logo de cara com 100% dos estudantes, vamos ter que ainda fazer revezamento, né, mas tudo isso, quando nós tivermos o nosso plano aprovado, né, pela nossa diretoria de ensino, a gente vai informar para vocês. Então, fiquem conectados nos grupos. Como a Rafaela disse, a partir de amanhã estaremos todos em férias, então é por isso que dessa vez o tutor não vai entregar o boletim para os pais diretamente, né, porque nós estamos em férias, a gente precisa, né, desse tempo para descansar, para que a gente possa voltar em agosto com as nossas energias renovadas, e a gente pede também para que os estudantes descansem, porque a gente sabe que teremos muito trabalho pela frente, muita coisa para recuperar, né? Então, voltem com a energia recarregada, né? Procurem descansar nesse período de 15 dias de férias, né? Vamos aproveitar para a gente refrescar um pouquinho a cabeça da gente, tá bom? Então, agora, a gente vai para aquele momento em que vocês fazem as perguntas, tiram as dúvidas. Também eu abro aqui, se algum professor quiser falar alguma coisa, quiser fazer alguma observação, fiquem à vontade, tá? Estou à disposição para o que vocês precisarem perguntar. A Maria José colocou aqui, né, no chat, vai voltar às aulas, ela se demonstrou feliz aqui, sim, vamos voltar, é tudo que a gente mais quer também, né, voltar ao presencial, para que a gente possa atender todos os nossos estudantes de maneira igual. Lopes levantou a mão, pode falar. Só abrir seu microfone e falar. Ah, ele disse que foi sem querer. Tudo bem, não tem problema, acontece. Dia 2, a Milene está perguntando que dia que volta. Dia 2/8. Isso mesmo, tá? Só que eu peço que vocês fiquem atentos, porque não voltarão todos juntos. Professora Jo colocou que estamos animados, muita coisa boa para a volta, projetos sendo preparados. Isso mesmo, Jo.
A gente vai voltar com todo o gás, se Deus quiser. Não, como eu disse, Milene, no primeiro momento nós não retornaremos com 100%, né? Porque os protocolos de saúde ainda pedem um distanciamento de 1 metro de um estudante para o outro, né? Mas nós preparamos uma dinâmica pensando em atender num dia uma metade, no outro dia outra metade, vamos trabalhar com 50%, só que, como eu falei, a gente ainda precisa que o nosso plano seja aprovado, para a gente poder divulgar para vocês, tá? Sim, a Ana Ju está perguntando se no presencial vamos sair no horário normal. Sim, em agosto, a gente voltando para o presencial, a gente volta para o nosso horário normal, das 7h10 às 16h10, tá bom? Com todas as aulas. Mais perguntas? Não temos mais nada no chat. Se alguém quiser falar, é só erguer a mãozinha, a gente passa a palavra. Como serão as ações de higienização? A Thaís está perguntando. Isso, dos ambientes e para os alunos. Então, assim, a escola, ela faz a aferição da temperatura do estudante quando ele chega, né? Os banheiros estão equipados com sabão, papel toalha, para que o estudante lave as suas mãos, né? Também temos todo um aparato de orientação para esses estudantes, temos álcool em gel em toda a escola, em todas as salas de aula, as carteiras estarão, né, já com distanciamento, e em cada intervalo, nós teremos os funcionários, já solicitamos mais funcionários para a limpeza, para estarem limpando as carteiras, né, com os produtos. Temos também os tapetes, onde os estudantes higienizam seus pés. Então, todo esse aparato a escola já tem, tá? E a gente vai estar orientando o estudante o tempo todo. A gente pede para que os pais orientem as crianças com relação ao transporte, né? Assim que chegarem à escola, já vai para o banheiro, já lava a mão, e principalmente, pais, o uso correto da máscara, tá? Porque o que a gente viu lá no começo do ano? Quando eles chegam dentro da escola, tudo fica tranquilo, a gente consegue orientar, controlar todos os estudantes, né? Mas o que a gente percebeu no começo do ano é que quando eles estão do portão para fora, aglomerados ali fora, eles ficam juntos, muitas vezes eles tiram a máscara, então é isso que é importante que os pais orientem, né? Que não fiquem, né, se abraçando, que eles permaneçam com a máscara cobrindo o nariz, que eles procurem ficar pelo menos com 1 metro de distância dos colegas. Ô, professora. Sim. Oi. É assim, todas as salas vão ser liberadas para ir embora no mesmo momento? Olha, a entrada e a saída vai ocorrer, né, no mesmo horário, sim, porém a gente vai ter aquele sistema de entrar de maneira organizada, com distanciamento, né? E aí, o que a gente vai ter? 2 horários diferentes para lanche, 2 horários diferentes para almoço, porque como nós não estaremos com 100% dos alunos, né, a gente pensou em 50%, então nós não teremos tantos estudantes na escola, né? E aí, a gente dividindo esse horário de almoço e esse horário de lanche, a gente não vai ter aglomeração, tá? Então, para entrar e para sair, a gente vai seguir esse distanciamento com sinalizações, tudo certinho, tá? Para a gente evitar que a gente fique aglomerado. Então, foi tudo que a gente pensou para esse retorno, tá? Então, tá tudo muito bem organizado, como eu disse para vocês, o nosso plano já foi para a diretoria de ensino, só precisamos da aprovação. Pode falar, Milene. É porque quando a primeira vez que a gente voltou para a escola, nesse momento de pandemia, eu vou com a minha irmã. É eu e mais 2 irmãs. E como elas saíram primeiro, elas tinham que ficar me esperando lá fora, no portão. E aí, algumas pessoas reclamaram porque a gente não estava sendo no mesmo momento.
Porque não faz sentido a gente estudar na mesma escola e são irmãos, morar na mesma casa e um chegar atrás do outro, né? Sim, não, vocês saíram no mesmo horário, tá bom? Só que a gente vai organizar para que vocês não saiam todos aglomerados. A Dalva está com a mão levantada. Dalva, pode falar. Oi, gente. Estão me ouvindo? Sim. Estão me ouvindo, né? Sim. Estão ouvindo? Então, em relação à saída, né? A partir de agosto, o horário é normal, gente. Ninguém vai sair antes, né? A nossa escola não tem dispensa. Antes da pandemia, todo mundo entrava junto, saía junto, né? Então, é essa sequência aí. É normal, tá bom? A gente vai avisar direitinho, como a Silvana já orientou, tá? Tudo bem? É isso que eu queria falar. Ok, temos mais alguma dúvida, pessoal? Bom, então, repetindo, eu peço que vocês permaneçam conectados nos grupos, tá? Que quando tiver perto do retorno, né, na semana que antecede o retorno, nós passaremos todas as informações, tanto para os pais quanto para os estudantes, através do líder de turma, tá? Então, assim, vai ser tudo muito bem organizado, para que a gente tenha um retorno tranquilo, tudo bem? Bom, pessoal, então, se não temos mais dúvidas, a gente se despede. Eu desejo para vocês uma excelente férias, descansem bastante, tá? Vamos recarregar nossas energias, né? Para que a gente possa voltar e ter uma aprendizagem de qualidade com o nosso retorno presencial, tá bom? Então, eu vou interromper a gravação agora e a gente se despede.